Boa noite, irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Nós estamos fazendo uma série de estudos bíblicos na Escola Bíblica Dominical, Fé Inabalável, e eu espero que você esteja participando. Tem sido muito bom, muito desafiador, e todos nós estamos num momento onde somos chamados a demonstrar a nossa fé como talvez nunca o fomos antes, exceto aqueles que já passaram por grandes momentos de tribulação, mas estamos diante de algo inédito, de algo que nos traz preocupações, medo, angústia, e então eu desafio você a participar dessa série de estudos. Se você não participou ainda, está lá no site da igreja, no canal do YouTube, todos os estudos anteriores, já foram 3. Nosso texto de hoje está em Deuteronômio, capítulo de número 8. Por favor, abra a sua Bíblia. Você que está participando de casa, pela internet também, por favor, abra sua Bíblia. Você não está apenas assistindo, você está participando conosco desse culto a Deus, e precisamos usar mais as nossas Bíblias. Eu recomendo que você faça anotação, que você sublinhe, que você depois confira, que você expanda um pouco mais o texto que nós vamos meditar aqui hoje. Deuteronômio, capítulo de número 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos, nós, como disse, nós estamos num momento muito especial, muito difícil para todos nós. E em momentos como estes, nós somos, às vezes, levados a alguns questionamentos. Mas por que está acontecendo isso? Por que Deus está permitindo isso? Aonde é que está Deus? Por que Ele não intervém? Já tem 1 ano isso, e nós já oramos tanto, nós já jejuamos, nós já fizemos isso e aquilo. Por que Deus ainda não acabou com isso? Às vezes, questionamento dessa forma nos vem, e nós, às vezes, ficamos meio que sem respostas. E se você é um desses que está meio sem resposta, meio sem entender, se você está querendo ouvir a Deus, se você está buscando uma resposta de Deus para algo na sua vida, saiba que a resposta dele está aqui. Esta é a palavra dele. Tudo o que está registrado aqui
é a palavra de Deus, revelada para nós, para o nosso ensino, para a nossa exortação, para nosso incentivo, para fortalecer a nossa fé, para nos dar sabedoria, entendimento, para nos capacitar para viver neste mundo mau. Esta é a palavra do Senhor. E desde que começou a pandemia, eu comecei a fazer os devocionais diários, e muitas pessoas foram agregando e começaram a assistir. E Deus colocou no meu coração, já alguns meses atrás, que a partir desse ano, os devocionais era para mim fazer na sequência da Bíblia, uma leitura da Bíblia. E assim eu comecei a fazer no início desse ano. E é impressionante ver como que a assistência, o número de pessoas que assistiam os meus devocionais, agora não estão assistindo mais, porque agora ficou meio chato. Agora é ler a Bíblia. Antes eu falava de temas diversos, agora é a Bíblia. E parece que a Bíblia não é muito atraente mais para muitas pessoas. Mas eu digo para você que você não vai encontrar Deus fora da Bíblia. Se você quiser encontrar Deus, é somente na palavra dele. Não há outro lugar. É aqui. É Bíblia e oração. Seguir, entender e viver baseado nas Escrituras. Nós somos o povo chamado de crente, aqueles que acreditam, aqueles que creem que esta é a palavra de Deus, o Criador de todas as coisas, que se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça a palavra do Senhor, porque é ela que vai te capacitar para viver. O nosso texto de hoje, esse povo de Deus, vivendo naquela época, agora são exortados pelo Senhor através do seu servo Moisés, e Deus inicia falando: olha, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. É tomar o cuidado, é tomar a precaução é ser diligente, é ser dedicado no estudo e no cumprimento dos mandamentos do Senhor. É um chamado à obediência. Deus, naquela época e em todas as demais épocas, traz a sua orientação para o seu povo, e o seu povo é distinguido entre aqueles que acreditam e obedecem. Então, ele chama aqui a todos para que possamos cumprir os mandamentos dele. Para quê? Para que vivais e multipliqueis e entreis a possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Observe que aqui a obediência traz a recompensa. A obediência traz aqui a posse dessa terra que o Senhor prometeu anteriormente. E eu já falei várias vezes aqui na igreja que a figura do Antigo Testamento, do povo saindo da escravidão do Egito, passando pelo deserto e entrando na terra prometida, Canaã, é a figura da nossa vida, saindo da escravidão do pecado, passando pelo deserto dessa vida e entrando na Canaã celestial, no céu prometido pelo Senhor. E a obediência à palavra de Deus é a marca, é a característica daqueles que realmente lhe pertencem. Jesus, quando
vai ilustrar sobre isso, sobre a obediência à palavra dele, aos ensinos dele. Ele ilustra como aquele homem prudente que constrói a sua casa sobre uma rocha, e não aquele tolo que constrói a sua casa na areia. O firme fundamento é a obediência aos ensinos dele. Então, o chamado aqui é para cumprir os mandamentos do Senhor. Verso 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Ele chama a nós recordarmos, trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança. Quando lemos a história da saída do povo do Egito, ela é marcada por sinais e prodígios. Deus envia 10 pragas ali para castigar o povo do Egito, que estava massacrando o povo de Deus. E então agora ele chama esse povo dele a trazer à memória tudo aquilo que Deus fez durante aquela jornada. E eu peço a você que por um breve momento pense na sua história de vida, em tudo que Deus já fez por você até aqui. Eu olho para a minha história e sou obrigado a dizer, como está nas Escrituras, se não fosse o Senhor, eu já teria sido destruído. Quantos perigos já corri nessa vida? Quantas situações já passei, e só pela graça do Senhor é que estou aqui. E então recordar de tudo que o Senhor já falou, de tudo que o Senhor já fez, de tudo que o Senhor já nos guiou pelo deserto, pelas dificuldades desta vida. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. Veja, o texto diz que Deus humilhou, que Deus provou. Por várias e várias vezes você vai observar na história do povo de Deus narrada nas Escrituras que Deus levou aquele povo a situações de humilhação. Por quê? Porque a ganância, a vaidade tomava conta deles. E a tendência de todo ser humano é, à medida que as coisas vão ficando boas, ele começa a se esquecer de Deus. Mas quando as coisas complicam, aí todo mundo corre para Deus. Na minha experiência pastoral, eu já observei isso com tristeza. Pessoas que chegam clamando: pastor, eu quero firmar na igreja agora, pastor, agora eu vou pegar firme com Deus, eu vou frequentar a escola dominical, eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. Aí você vai observar, porque ele está passando por um problema muito grande, e por isso ele está desesperado ali, buscando a Deus, e aí começa a caminhar. Ótimo, vem mesmo, irmão, vamos firmar com o Senhor. Começa a caminhar. E aí Deus abençoa, aquele momento difícil passa, as coisas melhoram. O que a pessoa faz? Boa parte deles se esquecem de Deus, começam a relaxar, já não se envolve mais. E Deus está humilhando esse povo aqui, humilhou esse povo aqui, e o texto diz que Deus fez isso para provar, para tirar a prova, para verificar o que estava no coração deles, se eles iriam guardar ou não os mandamentos do Senhor. Hoje é dia de Enem, os nossos adolescentes estão fazendo prova,
Creio que todo mundo aqui já estudou algum momento da vida, né? Fazer prova não é muito agradável, não. Eu já estudei muito. Quando chega a época de prova, a gente fica preocupado, fica tenso, não é algo muito bom. Por que ter prova? Por que as escolas aplicam provas, né? Não podia fazer isso, não. Eles fazem para averiguar se o aluno está aprendendo ou não. Esse é o objetivo da prova. É um teste, é uma verificação para poder medir o grau de aprendizado dos seus alunos. E o texto está dizendo que Deus humilhou, provou, trouxe lutas e dificuldades sobre aquele povo, mas no próximo versículo diz que Deus deixou eles passar fome. Tudo isso com a intenção de ver o que estava no mais profundo do coração. A Bíblia diz que Deus não olha apenas a aparência, mas Deus sonda o coração, vê a intenção, vê o que está no mais profundo. Nós olhamos para alguém e nós não conseguimos identificar tudo, se aquela pessoa está sendo sincera ou não, se ela está falando verdade ou não, se ela vai realmente fazer aquilo que ela disse ou não, mas Deus sabe. Deus é Deus Todo-Poderoso. E Ele sabe. E quando Deus lança as dificuldades, quando Deus permite, quando Deus coloca, ou seja, o nome que você quiser dar, quando passarmos por lutas e provações, é porque Deus está nos testando. E o objetivo da provação é sermos aprovados. É para que possamos realmente guardar os mandamentos, confiar nesses mandamentos, viver por esses mandamentos, ou seja, pela palavra do Senhor. É o que vai dizer agora o verso 3. Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome. Sabe, queridos, é uma ação disciplinar de Deus sobre o seu povo. A Bíblia diz que Deus disciplina quem ama, tal como um pai disciplina ao filho a quem ele ama. Essa ação disciplinar de Deus durante aquele período de deserto, Deus conduz a Israel nessa situação complicada. Mas observe que o texto diz: Ele te sustentou, Ele te deixou ter fome, mas Ele te sustentou. Por que isso? Porque Deus queria mostrar, mais uma vez, para o seu povo, de que a suficiência não estava neles, mas em Deus. Não somos nós que conseguiremos resolver os nossos problemas. Nós somos fracos, nós somos frágeis. Nós não conseguimos e jamais conseguiremos por nossas próprias forças, por nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços, conseguir o pão de cada dia. Por isso é que Jesus ensina: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o pão nosso de cada dia, nos dê hoje. E ao falar isso, ao ensinar isso naquela oração, ele evoca aqui a questão do maná. Deus sustentou esse povo durante todos aqueles anos com o maná. Era uma comida diferente. Diz o texto que eles não conheciam, nem os pais deles conheciam aquilo. Era algo realmente miraculoso, era algo que dava apenas para o dia. Se juntasse um pouco a mais, vou guardar isso aqui para comer amanhã,
não servia. No outro dia, aquilo estava podre, tinha apodrecido, só dava para o dia. Deus, de uma maneira grandiosa, de uma maneira miraculosa, ensinou aquele povo que Ele os sustentaria, os sustentava dia após dia. Da mesma forma que Deus sustenta eu e você, dia após dia. Vêm dificuldades e vão dificuldades. Surgem novos problemas, surgem novas crises. As lutas só vão mudando de nome, passando de ano para ano, mas o Senhor continua o mesmo, com sua graça, com seu amor, com sua provisão sobre todos nós que pertencemos a Ele. Há um hino bem antigo, cuja parte do refrão diz assim: ó, quantas bênçãos nós perdemos, só porque não levamos tudo a Deus em oração. Muitas vezes deixamos de orar, muitas vezes deixamos de depender de Deus e saímos feito loucos, desesperados, tentando resolver as coisas na nossa própria força. Invertemos as prioridades. A prioridade é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o pão de cada dia, o que comer, o que vestir, onde morar, Deus irá prover. Mas muito cuidado, porque sempre que eu falo isso, aqui no meu íntimo eu me preocupo, porque eu fico assim, será que essa palavra não vai incentivar as pessoas a serem displicentes na condução do seu orçamento? Então, cuidado para não administrar mal aquilo que Deus tem te dado. Para ser bem mais claro, cuidado para não fazer dívida com coisas supérfluas. Cuidado para não ficar gastando dinheiro com vaidades. Cuidado para não se endividar com aquilo que não é essencial e depois ficar se queixando diante de Deus. Senhor, por que eu estou passando dificuldades? Senhor, por que está faltando dinheiro? É porque você não soube administrar bem. Você gastou com aquilo que não era necessário. Então, deixo aqui essa advertência. E voltando ao nosso texto, Ele te humilhou e te sustentou, ou melhor, e te deixou ter fome, mas Ele te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eis o enfoque. Não só de pão viverá o homem. Deus fez tudo isso para que aquele povo pudesse entender. E nós, queridos, precisamos aprender com aquilo que está nas Escrituras. Tudo o que aconteceu, tudo o que foi registrado, é para o nosso ensino. E eu espero que não tenhamos que passar por privações, por provações, por sofrimentos. Eu espero que Deus não tenha que nos humilhar, não tenha que te humilhar, para que você venha a entender que depende do Senhor. Na verdade, queridos, nós vivemos por aquilo que procede da boca do Senhor. O que procede da boca do Senhor é a palavra do Senhor. Por isso que eu iniciei dizendo que nós precisamos valorizar a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Precisamos ler, precisamos meditar, precisamos estudar, precisamos viver por isso daqui. O justo viverá pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir
a palavra de Deus. Quanto mais você ler, quanto mais você estudar, quanto mais você conhecer, maior será a sua fé. A sua fé não será apenas algo positivo, mas será algo bem firmado, bem estruturado, uma fé sólida, uma fé inabalável, como nós temos estudado pela manhã. Uma fé que está firmada nas verdades das Escrituras. Sabe, queridos, cuidado com o seu coração. Cuidado com aquilo que você está almejando. Às vezes nos sentimos infelizes, tristes. Quando você se sentir assim, meio infeliz, meio triste, meio perdido, faça uma análise sincera. O que é que está me fazendo infeliz? Por que eu estou triste? E observe se não é aquilo que está nesse mundo. Entenda que as Escrituras nos chamam a pensar nas coisas lá do alto, nas coisas do Senhor, naquilo que é inabalável, naquilo que é eterno. Almeje e viva aquilo que é eterno. Partindo para a nossa conclusão, cumpra todos os mandamentos. É o que ele inicia dizendo: cuidareis de cumprir todos os mandamentos. Seja obediente. Olha, meus irmãos, não adianta querermos esconder aquilo que fazemos de errado. Você pode esconder de mim, você pode esconder dos seus amigos, você pode esconder até da sua família, mas não conseguimos esconder nada de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele é onisciente, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Procura obedecer. Jesus fala assim: olha, vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Então, é a obediência acima de tudo. E faça isso, no texto, para que eles pudessem possuir a terra. E trazendo a aplicação para que isso revele, isso mostre se você realmente é um cidadão do reino dos céus. Aquele que tem o Senhor, aquele que tem o Espírito de Deus em si, ele não vive na prática do pecado. Jesus fala, olha, pelo fruto se conhece a árvore. Então, a característica realmente daqueles que pertencem a Deus é a obediência. Ele te humilhou para saber se guardaria os seus mandamentos. Não fique só na queixa. Se você tem passado lutas e provações, você já pensou que Deus está fazendo isso para o seu bem? Quando você era criança e seus pais te corrigiram, você entendia que eles estavam fazendo aquilo ali para o seu bem? Tirando algumas exceções de pais que são brutos, sem motivo, a grande maioria dos pais, ao corrigirem os seus filhos, é para que eles não se tornem delinquentes, é para que eles não prossigam fazendo aquilo que é errado. Os pais querem o bem dos filhos. Os pais querem que seus filhos se tornem pessoas corretas, bons cidadãos, pessoas do bem.
Então, se Deus tem te humilhado, se Deus tem passado você pelo deserto, né, como diz a gíria evangélica, se Deus tem trazido momentos de lutas, tudo isso é para o seu crescimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por Ele. Eu creio nisso, está nas Escrituras. Por mais doloroso, por mais difícil que seja, eu creio que Deus está me moldando, está trabalhando na minha vida para o meu crescimento, para o meu bem, para aquilo que Ele deseja. E então, quer seja nos momentos bons, quer seja nos momentos difíceis, louvado seja o Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo. E pronto, amém. Ele te humilhou, te deixou ter fome, mas te sustentou. É Ele quem permite, é Ele quem deixa, é Ele quem faz. Mas em meio a tudo isso, Ele está presente. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ele está conosco e a graça dele nos basta. A graça suficiente do Senhor nos basta. Como o salmista diz, olha, eu preferia um dia na porta dos teus tabernáculos do que 1000 dias nas tendas da perversidade. É preferível a presença de Deus em meio ao sofrimento do que a alegria deste mundo sem a presença de Deus. Deus é melhor. A graça do Senhor, a presença do Senhor conosco, é melhor do que qualquer tesouro deste mundo. E Deus fez tudo isso para que nós possamos entender que dependemos dEle. Entender. A chave aqui é o entendimento. Se você já entendeu, se com essa palavra de hoje você está saindo daqui mais consciente disso, amém. O sermão atingiu o seu objetivo, a palavra de Deus atingiu o objetivo, que é trazer entendimento que nós dependemos do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade das Escrituras, entender que dependemos do Senhor. Venha o que vier neste ano, queridos. Aconteça o que acontecer, o Senhor está conosco. E nós somos totalmente dependentes dEle. Eu me sinto como um bebezinho nas mãos do Senhor. Olho para essa pandemia, para tudo que está acontecendo. Estava conversando com o diácono Léo ali, antes de iniciar o culto. A situação está complicando, está assim. Não sabemos o que fazer, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos. Me sinto como um bebezinho, sem força, sem ação, sem saber o que fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza: o meu Deus está comigo. O meu Redentor vive e por fim se levantará e nos concederá a vitória. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Oh Pai, louvado seja o Senhor, ó Deus. Ó Pai, nós vivemos na incerteza ultimamente, no medo, nas preocupações, nos sentimos, ó Deus, tão impotentes, e realmente o somos, ó Deus. E se é isso que o Senhor tem nos ensinado com essa pandemia, ó Pai, eu te peço que o Senhor dê entendimento à tua igreja, que todos nós possamos entender que precisamos viver uma vida de total dependência do Senhor,
O Senhor tem nos humilhado, essa pandemia nos humilhou, nos lançou por terra e nos mostrou que não conseguimos fazer nada se não for pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa nosso pecado. Abençoa, ó Deus, esta cidade, esta nação, este mundo. Apesar daqueles que não temem o Senhor, olha para a tua igreja, olha para o teu povo, ó Deus, e tem misericórdia de nós. Por amor, ó Deus, do teu Filho Jesus Cristo, tem misericórdia de nós e nos levanta com graça, nos sustenta por teu amor, Pai. Abençoa, ó Deus, a cada um que ouvir essa mensagem, a cada um que ouviu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos passar ao momento da ceia.